como pode? Este perdeu. Então eu quero que você compartilhe esse vídeo. Se possível, coloque ele no seu canal, faça ele andar, tá? Pode pôr no seu canal, tá liberado. Mas olha, esse perdeu. Este ganhou. Alguma coisa está muito errada no Brasil. E é isso que eu quero te mostrar agora. Mas quero pedir, compartilhe o vídeo, faça ele chegar nas autoridades e também coloque ele no seu canal, porque ele pode até ser tirado do meu canal. Então coloque ele, faça ele andar de alguma forma. O que eu vou mostrar agora para vocês é a apuração da eleição na cidade de São Paulo no ano de 2020. Presta atenção nos percentuais de cada candidato. Agora são 5 horas e 57 minutos, nós vamos receber os primeiros números da apuração na cidade de São Paulo. Aí está, as informações direto da tela do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Bruno Covas aparece na frente nesta apuração com 32,58% dos votos válidos. Estamos muito no comecinho nessa apuração, é bom que se diga, 0,39% das urnas apuradas até agora. Guilherme Boulos em segundo lugar com 20%, Márcio França do PSB em terceiro com 13,95%, quase 14%, Celso Russobana do Republicanos com 10,44%, Arthur Duval, mamãe falei do Patriota, aparece com 9%, quase 10%, Gilmar Tato do PT com 8,79% dos votos válidos, André Matarazzo, PSD, 1,7%, Joyce Hasselmann do PSL com 1,6% dos votos válidos. Presta atenção, 0,39%. Covas tem 32%, Boulos tem 20%, Márcio tem 13%, Celso tem 10%, Arthur tem 9%, Tato tem 8%, Andréia tem 1% e Joyce tem 1%. A gente repete, é o comecinho da apuração em São Paulo, 0,39% das urnas apuradas, mas a gente percebe que esses números batem exatamente com a pesquisa de boca de urna do Ibope, que coloca Covas e Boulos no segundo turno. Então, como nós vimos aí, bate com a boca de urna. Eu tenho a impressão que foi feito um teste aí para ver se dava certo. Esse teste foi baseado na boca de urna. Lembrando que a eleição de 2020 foi a primeira eleição com o supercomputador, onde a apuração foi toda centralizada em Brasília. Então, parece que foi feito um teste aí na cidade de São Paulo. Parece, não dá para termos certeza. Cada vez maior pela defesa do voto impresso, uma certa condenação da urna eletrônica pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo deputado Eduardo Bolsonaro, por um grande movimento que está acontecendo para tentar enfraquecer a urna eletrônica, fortalecendo a ideia deles de termos o voto impresso na urna eletrônica, para a gente poder fazer uma apuração. Seria uma apuração paralela nesse momento, talvez, já que o eletrônico não está andando, vamos contar os papeizinhos. Essa é a posição deles, respeitamos essa posição, são autoridades, podem fazer essa proposta, mas que já foi rebatida, rechaçada pelo presidente do TSE. Neste momento, aí está. Então, foi rechaçada pelo presidente do TSE porque ele não queria o voto impresso. Mas veja agora, são 37,77% dos votos apurados. E veja como estão os candidatos. Números atualizados de São Paulo, 37% das urnas apuradas. E temos Bruno Covas na frente, com 32,8% dos votos válidos. Guilherme Boulos do PSOL, com 20,3% dos votos válidos. Presta atenção que não mudou nenhum candidato, tá? Com 0,39% o Covas estava com 32% e o Boulos com 20%. O Márcio com 13%, o Celso com 10%, o Arthur com 9%, o Tato com 8%, a Joyce com 1%, a Andréia com 1%. Márcio França em terceiro lugar com 13,7%, Russomano com 10,5%. Mantém-se assim a mesma posição que eles tinham quando havia apenas 0,39% das urnas apuradas. Nesse grande salto
37. Esse grande salto mantém a mesma posição. Continua no mesmo percentual, não só a posição, como o mesmo percentual. Só a do 0,39% para o 37% já seria impossível acontecer. 8 candidatos, nenhum mudar a sua pontuação. Desculpa, São Paulo, já com uma apuração de mais 20% de urnas, 57%. Veja que a CNN está dizendo que são mais 20% de votos apurados. 57%. Veja aí, o Bruno Covas mantém a liderança, mas ele continua com 32%, o Boulos continua com 20%, o Márcio continua com 13%, o Celso continua com 10%, o Arthur continua com 9%, o Tato continua com 8%, a Joyce continua com 1% e o Andréia continua com 1%. 2,8% dos votos válidos. Guilherme Boulos subiu um pouquinho, se eu não me engano. 20,35% dos votos válidos. Em terceiro lugar, Márcio França, 13,65%. Celso Russomano, 10,49%. E Arthur Duval, mamãe falei, 9,77% dos votos válidos. Ou seja, passamos de mais da metade desta apuração. Pessoal, agora aí a apuração em São Paulo, 100% dos votos apurados. Continua, Bruno Covas com 32%, Boulos com 20%, Márcio França 13%, Celso Russomano 10%, Arthur Duval, mamãe falei, 9%, Gilmar Tato 8%, Joyce 1%, Andréia 1%. Isso é impossível acontecer, tá? Nenhuma vez em 1 bilhão de vezes aconteceria isso. 8 candidatos ter o mesmo percentual, com 0,39%, com 37%, com 57% e com 100%. O que foi feito nessa eleição? Não sabemos. Precisaríamos saber. E para saber, só se fizer uma CPI na eleição de São Paulo de 2020. Aí coloca tudo às claras para o Brasil. Mas se não, nós vamos continuar nessa mesma ladainha de sempre e nunca vamos saber se realmente é verdade os nossos votos, se eles são computados com verdade. Então é isso daí. Compartilhe o vídeo, coloque esse vídeo no seu canal, faça ele andar, para que todos saibam o que aconteceu na eleição de São Paulo 2020. Então, após assistir a apuração pela CNN, a apuração do TSE, e ver que todos os candidatos, em todas as parciais que o TSE deu, desde 0,39% até os 100%, eles não mudaram, todos eles permaneceram ali, o Covas com 32%, o Boulos com 20%, o Márcio com 13%, o Celso com 10%, o Arthur com 9%, o Tato com 8%, a Joyce com 1%, a Andréia com 1%. Então eu resolvi contar os votos da cidade de São Paulo da eleição de 2020. Foram 5.338.156 votos. Eu contei usando os próprios boletins de urna do TSE. E o resultado que eu cheguei é esse. Com 1,59%, por que eu começo com 1,59%? Porque eu fui contando a partir das zonas, tá? Eu não peguei por seção, e cada zona ela tem em torno de 400 seções, 500, então eu fui contando por zonas, são 58 zonas em São Paulo. Com 1,59%, o Covas estava com 33%. Com 9,30%, ele estava com 37%. E só no 88,58% é que ele chega nos 32%, que o TSE tinha dado para ele desde o 0,39%, e aí ele vai em linha reta, e até os 100% ele continua nos 32%. Então, o que é esse 1,59% aí para você entender? A cidade de São Paulo tem 5.338.156 votos válidos na eleição de 2020, só os válidos, tá? E daí eles, quando eu cheguei em 1,59% da contagem, o Covas não tinha os 32% que o TSE estava dando para ele, tinha 33%. Nos 9% foi para 37% e no 88% ele chega no 32% e vai até o 100%.
O outro aqui é o Boulos, o segundo. O Boulos, o TSE deu 20% para ele desde o começo, mas não, ele começa na contagem usando o boletim de urna do TSE, tá com 1,59%, ele está com 29%, e daí ele vai caindo até que ele chega em 55%, ele chega no 20% que o TSE deu para ele. E daí ele vai em linha reta com 20% até o final. O outro aqui é o Márcio, tá? O Márcio França. Então, o Márcio França, ele começa com 1,59, ele está com 11%. E quando chega em 23,40, ele é o primeiro, tá, a entrar nos 13%, a entrar na quantidade de voto percentual que o TSE já tinha dado para ele desde o começo. Aí o Márcio vai em 13%, desde 23,40 até os 100%, sem sair dos 13%. O outro aqui, ó, com 7%, é o Celso, tá? Essa linha de baixo aí. O Celso começa com 7% e vai subindo até chegar nos 10%. Em 64,40 que ele entra nos 10% que o TSE tinha dado para ele desde o começo. Aí ele vai até o final no 100%. O outro aí é o Arthur, essa linha que sobe, ela começa com 7, é o Arthur Mamãe Falei. Em 1,59% dos votos contados, ele estava com 7%. 6,18% dos votos contados, ele chegou em 10%, e depois ele caiu em 76,44%, ele entra nos 9% que o TSE já tinha dado para ele desde o começo, e ele vai com 9% até os 100%. O outro aí é o Tato, acho que é Gilmar Tato o nome dele, eu coloquei aqui só Tato, tá? Ele é do PT. Então ele começa com 5%, com 3,64 ele cai para 3%, 4,42 ele sobe para 4%, 6,18 dos votos contados lá ele cai para 3%, 11,05% dos votos ele sobe para 5%, 12,40 ele cai para 4% de novo, 15,28 ele sobe para 5%, 18,42 ele cai para 4% e ele sobe em linha reta até 76%, 76,44% dos votos contados, é que ele entra no 8% dos votos. Aí 76% já é quase 4 milhões de votos. Aí que ele chega no 8% e vai até o final no 8%. Só que o TSE já tinha dado para ele 8% desde 0,39% da apuração lá, como vocês viram. E aqui, embaixo aqui é o Andréia e a Joyce, né? O Andréia e a Joyce, eles têm 1% lá na apuração do TSE do começo ao fim. Mas na contagem mesmo, usando aí os boletins de urna do TSE, o Andréia começa com 2%, começa na frente da Joyce, e aí ele vai caindo até que ele chega no 1% em 36,77%. Aqui no meio, mais ou menos, eu não lembro agora, acho que 76%, a Joyce passa o Andréia. Aí os dois terminam com 1% até o final. Então eu não sei o que o TSE fez aí. O que me parece? Vou dizer o que me parece, como leigo, tá? Me parece que o TSE fez o resultado antes da apuração. E de uma forma mágica, não sei como, eles conseguiram depois chegar nesse resultado. Fez com que a votação chegasse no resultado e que ficasse registrado nos boletins. Pelo menos os boletins que estão lá no site do TSE. Não sei se ainda continua, mas quando eu contei, estavam lá, tá? Não sei se ainda continua. Eles fizeram como que chegasse no resultado que eles já tinham dado desde o começo. Agora, o que eu fiz? Eu pedi uma autorização para o juiz lá de São Paulo para pegar alguns boletins originais da urna para me conferir, para ver se também não foi fraudado o próprio boletim da urna. Não foi me concedida autorização para fazer isso. Então, como que eu acho que poderia resolver esse problema para deixar as claras para o brasileiro, tá? Não posso dizer aqui que houve e nem que não houve, tá? Pode ser que o TSE fez a maracutaia, pode ser que não fez. Mas para saber isso, como que teria que ser feito? Teria que ser feito uma CPI. Agora eu não sei se é os deputados federais, se é os deputados estaduais ou se são os vereadores.
porque a eleição é municipal. Então teria que ver, e aí os parlamentares fazer isso daí. Então uma CPI, porque aí eles podem analisar as urnas, podem pegar os boletins que estão lá no TSE, podem pegar os boletins que estão lá no TRE de São Paulo, eles podem abrir as urnas, podem abrir código-fonte, podem fazer tudo. Então, só assim para a gente saber. Se não, caso contrário, será isso que acontece aí no Brasil, fica a dúvida sempre e nós nunca vamos ter a certeza. Então eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo, mas compartilhe mesmo, faça ele andar. Se quiser pôr ele no seu canal, pode pôr, tá? Não tem problema nenhum, tá liberado para você pôr ele no seu canal para fazer andar, para chegar aí nos vereadores, ou nos deputados, ou no senadores, sei lá, quem tiver que chegar para fazer uma CPI aí, para a gente poder saber o que aconteceu na eleição de São Paulo, porque a suspeita Agora não podemos afirmar nada, tá? Só que numa democracia eu acho que tem que ser investigado uma coisa séria dessa.